O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Vamos falar sobre um problema que faltam pontos de ônibus cobertos para a União da Vitória. Hoje, por exemplo, se chover, quem precisar pegar o ônibus vai ter que ficar com a sombrinha e o guarda-chuva armados. Se sair o sol, terá que procurar um poste para se proteger ou, se levar sorte, uma árvore próxima para se proteger do sol forte. E a população de União da Vitória não aguenta mais essa situação. Os últimos pontos de ônibus construídos aqui, pelo menos pelo Executivo, são lá ainda do final da década de 80. Praticamente 30 anos sem um projeto grandioso de renovar a frota de pontos de ônibus aqui de União da Vitória. Existem muitos poucos, dá para se contar nos dedos quantos são os pontos que hoje existem e que estão intactos, que estão inteiros, utilizáveis. Mas a grande maioria dos mais de 200 pontos ou nem existem ou no máximo uma plaquinha ali indicando que é parada de ônibus. Sobre esse assunto, eu vou trazer aqui a palavra do Executivo e também do Legislativo. Afinal, os vereadores são os responsáveis por cobrar junto ao Executivo. Essa é uma das funções do Legislativo. Primeiramente, vamos ouvir então o Executivo através do vice-prefeito Bashir Abbas. Ele fala do problema, reconhece o problema na Vitória e traz já uma informação que pelo menos cerca de 70 a 80 pontos de ônibus já serão licitados aí para os próximos meses em União da Vitória. Eu vi diversas postagens aí nas redes sociais, diversas pessoas nos procuram e o homem público tem que reconhecer quando há alguma falha na administração. Não é falha, mas a gente vê a questão dos pontos de ônibus. Eu vi diversas postagens e é importante colocar o dedo na ferida. Para você ver, a União da Vitória faz mais de quase 15 anos que não é investido nada em ponto de ônibus. E a gente sabe que agora está chegando o final do ano, as pessoas, nossa cidade é muita umidade, muita chuva, o frio é forte. Então, em conversa com o prefeito Santinho Roveda, com o nosso secretário de planejamento, toda a nossa equipe, sabemos que é uma deficiência que tem que ser suprida. Então, o prefeito Santinho autorizou, num primeiro momento, a compra de 70 pontos de ônibus, que nos próximos 60 dias serão licitados e serão colocados. Na verdade, a gente tem um levantamento que são necessários para suprir toda a demanda, 200 pontos de ônibus. Então, a população que tem solicitado bastante a questão dos pontos de ônibus, é importante saber que a gente está trabalhando nessa área e dentro em breve será resolvido quase em sua totalidade esse problema. E por parte do Legislativo, eu ouvi o vereador Valdecir José Arrático. Ele fala inclusive de uma lei que existe aqui no município, uma lei já de alguns anos atrás, que permite inclusive o Executivo a fazer uma parceria com empresas privadas. De que forma funcionaria? A empresa então, ela auxiliaria na compra, na sua totalidade ou parcialidade, depende da conversa, para a aquisição de pontos de ônibus. Em contrapartida, a empresa poderia utilizar esse ponto de ônibus para lhe fazer então a sua publicidade. Nada mais justo, afinal você está pagando o ônibus, está colaborando com o município, nada mais justo que ter lá então uma publicidade de sua empresa. Eu fiz um requerimento encaminhando a Comissão Municipal de Transportes Públicos para realizar um estudo no sentido de buscar parcerias com a iniciativa privada, porque já existe uma lei 2916 de 2002 que autoriza o Executivo firmar alguns convênios com empresas particulares para a construção de abrigos de passageiros. E isso visando a criação de um projeto e uma padronização desses abrigos instalados no município de União da Vitória, sendo esses construídos com material resistente, com laterais protegidas e que contenham bancos também. E a população usuária do transporte público necessita de um melhor acolhimento. E a falta desses abrigos eficientes deixa a população à mercê das intempéries e sem proteção nas laterais. Esses munícipes ficam expostos, principalmente nos dias chuvosos, que quando aumenta o número de pessoas nos pontos de ônibus. E nós sabemos que existe um custo elevado para a aquisição de abrigos e para a sua manutenção, mas acreditamos que, ao colocar em prática essa lei, o Executivo pode repassar grande parte desses custos às empresas dos mais diversos segmentos, as quais poderão explorar comercialmente o espaço físico desses abrigos, porque nós não podemos aceitar que os munícipes
não tem um lugar decente para esperar aí o transporte público sem cobertura, sem as laterais, sem bancos, porque muitos lugares só possuem a marcação no chão ou uma placa. Então, nós temos que urgentemente solicitar ao Executivo para, junto com a Comissão do Transporte Público, que seja tomada algumas providências nesse sentido. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.